Atenção! Fanboys de Dragon Ball desapareceram após o lançamento do capítulo 93. Quem tiver notícias, por favor, comunicar aos seus familiares, pois eles estão preocupados. Fala pessoal, beleza? Eu sei que a introdução desse vídeo foi um pouco provocativa, mas na verdade o objetivo desse vídeo aqui é explicar mais ou menos para vocês que não têm um contato tão íntimo assim com o mundo científico sobre como funciona o método científico e como que particularmente eu utilizo do método científico para produzir os meus vídeos de conteúdo geek. Ah, mas não pode usar a ciência para analisar a ficção. Galera, é uma escolha que eu fiz. O meu canal foi feito com esse intuito de analisar a ficção sob o ponto de vista científico, ou seja, o meu papel aqui é ensinar ciência através da ficção, ou seja, o meu canal é um pouco além de um canal de puro entretenimento. Eu trago entretenimento para vocês, eu trago, por exemplo, reviews de capítulos de mangá de Dragon Ball e de One Punch Man, eu trago curiosidades sobre o mundo dos quadrinhos, mas o foco do meu canal, o objetivo da existência do meu canal é transmitir ciência através da ficção. Eu acho, inclusive, que isso é uma coisa que falta atualmente, por exemplo, na TV. Eu lembro que nos anos 90 era muito comum você ter um programa educativo que ensinava ciências e, ao mesmo tempo, era uma coisa divertida. Por exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum era uma série transmitida pela TV Cultura que conseguia transmitir entretenimento, né, diversão e também conhecimento. A gente era o tempo todo bombardeado com coisas científicas lá. E eu sinto falta disso. Então qual é o meu objetivo aqui no canal? Falar de ciência através da ficção. Se você consegue concordar que eu tenho o direito de fazer isso, então para de usar essa justificativa para criticar as minhas análises. Porque se você tá nesse canal, assistindo esse canal, você já tem que estar preparado para o que vai vir. Então qual é o objetivo do vídeo de hoje? Explicar como funciona o método científico e usar, para variar, Dragon Ball como o nosso objeto de estudo. É importante deixar claro também que nem toda a conclusão que a gente chega é com base numa análise do método científico. Às vezes, a informação é apenas entregue de bandeja para a gente. Ou seja, a própria obra vai lá e já entrega uma informação para você. Então, você não tem que analisar essa situação. Você já usa esse dado como um dado mesmo. Por exemplo, eu fiz recentemente uma live em que eu mostrava para vocês como que a gente pode encontrar a fórmula matemática que calcula o poder do Escanor em função da hora do dia. Só que para essa live fazer algum sentido para você, você tem que partir do pressuposto que o dia tem 24 horas e que o período em que tem sol no céu é um período de 12 horas, ou seja, de 6 da manhã às 6 da noite. Sem essa informação seria impossível fazer esse vídeo, mas eu não preciso analisar as cenas do Nanatsu no Taizai para concluir através de uma análise que o dia tem 24 horas. Esses dados já são oficiais, já é um dado, não é uma conclusão que a gente chega de uma análise. E essas coisas que são oferecidas de bandeja pra gente, que a gente não precisa analisar para chegar numa conclusão, é o que nós chamamos de prova empírica. É aquilo que você consegue observar como um fato. Por exemplo, eu pego esse objeto aqui e solto ele. Isso é uma prova empírica. Ele estava na minha mão, você viu ele cair. A conclusão desse fato é, se você soltar um objeto no ar, ele vai cair. Isso é um fato. Isso é uma prova empírica. Só que tudo que não é empírico cabe numa análise, ou seja, se tudo que é empírico é algo que você consegue ver para constatar, o que não é empírico é algo que você ou não pode ver ou ainda não viu. Por exemplo, você chega numa praia deserta e ver várias pegadas sobre a areia. Você viu quem foram as pessoas que pisaram ali? Não. Ou seja, você não tem a prova empírica de que pessoas passaram por ali. Mas com base no comportamento humano e no comportamento da própria física, você sabe que se pessoas andarem em cima da areia, ficarão marcas de pé na areia. Ou seja, através de uma análise, você chegou numa conclusão, mesmo sem ter a prova empírica. E tudo que não é empírico, a gente pode usar o método científico para chegar numa conclusão.
Então agora vocês vão começar a aprender como que funciona o método científico. Mas não sem antes, né, depois de toda essa introdução, pedir que vocês mandem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos, beleza? Valeu, galera! Vamos chegar rapidinho a 50 mil inscritos se vocês ajudarem a compartilhar esses vídeos aqui. Galera, como eu falei no início, eu sei que vai ter gente reclamando e dizendo que não pode usar o método científico para analisar uma obra de ficção. Mas entendam o seguinte, aplicar o método científico para analisar uma ficção não é a mesma coisa que aplicar ciência real. Aplicar o método científico é simplesmente aplicar na sua análise o mesmo critério que você adotaria caso o que acontecesse na ficção também acontecesse na vida real. Ou seja, você viu, sei lá, você viu num filme o Superman voando e você quer calcular a velocidade dele. Aí você por acaso vai fazer o quê? Vai dizer, eu não posso calcular a velocidade dele porque isso é só uma obra de ficção. Não, então faça o seguinte, finge que aconteceu no seu mundo. Se aconteceu no seu mundo, pronto, agora você faz a sua análise com base nisso. Traz para a sua realidade e analisa com o que você sabe. É isso. Então, utilizar o método científico é isso. É analisar sob um ponto de vista científico, sem necessariamente utilizar conhecimentos muito específicos de física, química e biologia para dar uma resposta para aquilo. Então, o que vocês precisam entender de antemão é que o método científico ele se divide basicamente em 4 etapas. Eu sei que existem subetapas entre cada uma dessas etapas, mas as 4 etapas mais importantes, né, que todas elas precisam ser seguidas na ordem, são as essenciais. Existem as 4 etapas mais importantes. Cada uma dessas etapas precisa ser seguida em ordem. Quando chegar na última etapa, a gente chega numa conclusão e se por acaso uma hipótese para em uma dessas etapas, é porque essa hipótese está errada. Então vamos lá, quais são as 4 etapas? A primeira etapa é a observação dos fatos. A segunda etapa é a elaboração de uma hipótese que possa explicar aquele fato ou não. A terceira etapa é testar a hipótese, ver se ela se sustenta, ver se ela se repete. E a quarta etapa é concluir para saber se houve êxito naquela análise. Caso uma hipótese passe por todas essas etapas e se conclua e se afirme, essa hipótese deixa de ser uma hipótese e atinge o status de teoria. Sim, no linguajar científico, teoria tem um peso diferente do linguajar popular. É muito comum no linguajar popular as pessoas falarem eu tenho uma teoria de que aliens existem. Não, você não tem uma teoria, você tem uma hipótese. Para uma hipótese virar teoria, ela tem que se confirmar. Por exemplo, teoria da evolução. Quando uma pessoa chega e fala, a teoria da evolução é só uma teoria. Sim, é só uma teoria, só que sendo só uma teoria, ela já tem um status muito maior do que, por exemplo, criacionismo. O criacionismo, sim, é só uma hipótese. A teoria da evolução é uma teoria porque ela se confirma. Evolução é um fato, teoria da evolução é a teoria que explica o fato. A questão é a seguinte, o método científico ele é quase como um esporte ou um problema de matemática. Você tem que ir treinando ele para ficar fera nele, para saber se a sua análise realmente tem fundamento ou não. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai brincar de método científico, vamos analisar alguma coisa. E eu quero trazer 2 hipóteses de Dragon Ball que as pessoas costumam discutir muito. A primeira é sobre o Goku ter conseguido ser mais rápido do que a luz naquela luta lá dele contra o Ten Shin Han. Eu já fiz um vídeo sobre isso, não quero discutir isso agora, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente usa o método científico para saber se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, observar os fatos, ou seja, ler o mangá de Dragon Ball como um todo, para você ter todas as informações necessárias. Tudo que você consegue extrair direto da obra é informação e a partir de agora você pode usar essas informações na sua análise. Então vamos lá. O que a gente vê na cena é o Ten Shin Han utilizando um Kaioken e durante o ataque ele tem o seu soco bloqueado pelo Goku, ele toma um soco na barriga e depois ele vê que o Goku
tá com óculos escuro. A gente tem uma série de hipóteses que possam explicar esse fato, mas vamos partir do pressuposto que a hipótese é: o Goku é mais rápido do que a luz, ele conseguiu fazer isso por ter sido mais rápido do que a luz que saiu do Taiyoken do Tenshinhan. Beleza, essa é a nossa hipótese. A maioria esmagadora dos fanboys de Dragon Ball parariam por aí mesmo. A gente não vai fazer isso, a gente não vai apenas levantar uma hipótese, a gente vai continuar a nossa análise. Se essa hipótese por acaso for uma hipótese verdadeira, ela tem que ser capaz de ser replicada. Ou seja, vamos ver em outros momentos se a gente consegue fazer o Goku ser mais rápido do que a luz. O Goku atravessou o caminho da serpente em 48 horas, com o caminho da serpente tendo 1 milhão de quilômetros. Isso é velocidade da luz? Não. O Goku confirmou lutando contra o Freeza que não teria tempo de chegar na nave dele e por isso ele teria escolhido a nave do Freeza, mesmo sabendo que a nave do Freeza estava danificada. Isso é uma prova de velocidade da luz? Não, isso é uma prova que ele está bem abaixo da velocidade da luz. O Vegeta, lá no Dragon Ball Super, para dizer que não precisava do teletransporte do Goku, disse que chegaria na casa do Mestre Kami em 5 segundos. Isso é velocidade da luz? Não. Ou seja, a hipótese do Goku ter atingido a velocidade da luz ainda criança é uma hipótese que não se replica, não se repete. Se ela não se replica, não se repete, então a premissa dela é falsa. O Goku não pode ter sido mais rápido do que a luz quando criança, porque senão ele teria feito isso mais vezes em outros momentos, em que ele realmente precisasse disso, como em vários momentos precisou. Como essa hipótese parou no meio da análise e não chegou na sua conclusão, essa não é uma hipótese científica, ela volta para o status de hipótese. Então, para sua hipótese estar certa e ela atingir o status de teoria, ela tem que ser testada e passar em cada um dos testes. Se ela esbarrar em um só, quebrou, já era. E se a sua hipótese chega até o final, aí sim ela atinge o status de teoria, ela se confirma. Por exemplo, o que aconteceu agora no capítulo 93 de Dragon Ball Super. No ano passado, eu havia feito um vídeo sobre os Saiyajins terem um limite da evolução física deles, mostrando que é impossível para um Saiyajin evoluir eternamente só utilizando o Zenkai e só fazendo treinamento, que chega um momento em que o corpo dele atinge um limite real. E logo depois eu tive que fazer um vídeo respondendo comentários porque gerou muita discussão. E aí é claro, né? Foi o chorume do tio Deidara Senpai fazendo escândalo, dando chilique na internet. Ele até fez uma postagem mal criada pra mim, dizendo que eu tava fazendo aquilo pra nerfar Dragon Ball. Que no final é a única coisa que resta quando a mamãe não dá mais um chupeta pra ele, né? Naquela época eu já tinha mostrado que lá na saga Cell, tanto o Goku quanto o Vegeta confirmaram que os corpos deles chegam a um certo limite de evolução. E para confirmar mais ainda a minha hipótese, eu utilizei uma fala do Mirai Trunks lá no Dragon Ball Super, quando ele mesmo afirma que Goku e Vegeta atingiram o limite máximo da evolução do corpo deles. Ou seja, a hipótese está se replicando. A hipótese de que os Saiyajins possuem um limite físico é replicável. Recentemente, o Peter do Nerd e o Augusto Mota, do Seção 4, também fizeram vídeos sobre isso, mostrando que sim, os Saiyajins têm limite para a evolução física deles, confirmando exatamente o que eu venho dizendo há mais de um ano. Os Saiyajins têm limite e Goku e Vegeta já atingiram ele. Eles podem ir além do limite? Pode. Como transformação, não com treinamento Zenkai. E para fechar com chave de ouro, vem o capítulo 93 e confirma tudo o que eu venho falando há mais de um ano e que foi recentemente confirmado também pelo Peter e pelo Augusto, onde o Vegeta afirma pela terceira vez que eles já treinaram seus corpos ao limite. Resumindo, a hipótese de que os Saiyajins possuem um limite não é mais uma hipótese, é uma teoria. Ela se confirma. Ela está confirmada simplesmente porque ela foi testada e passou em todos os testes. Não à toa, desde que esse capítulo 93 saiu, os fanboys se calaram. Vai lá no mais de 8.000, no Tio Freeza Evolution, no Tio Deidara Senpai.
vê se tem algum comentário sobre o capítulo 93 no canal deles. Não tem. E sabe por que não tem? Porque não é interessante para eles. Os fanboys estão simplesmente calados. Desapareceram. Ninguém comentou nada sobre o capítulo 93. Que tem problemas? Eu sei que tem problemas esse capítulo, problemas grotescos. Mas esses problemas não têm nada a ver com a coerência interna. Tem a ver com o roteiro tentando forçar uma canonicidade entre a saga Moro, a saga Granola e o Dragon Ball Super Super Hero. É a tentativa do Toriyama e do Toyotaro trazerem a realidade do Dragon Ball Super Super Hero para dentro da história do mangá, o que para mim não faz o menor sentido, porque ali, por exemplo, o Vegeta tá afirmando que o Moro tá num nível acima do deles, e não tá. O Goku com instinto superior tava esculachando o Moro. Mas a gente percebe que esses erros aconteceram por quê? Porque para trazer o Dragon Ball Super Super Hero para dentro do mangá, você tem que partir do pressuposto de que tudo que aconteceu no cinema tem que acontecer no mangá. Mas aí a realidade do mangá também passa a fazer parte da realidade do filme. E para isso acontecer, o Vegeta do mangá tem que dizer que o Jiren do anime é mais poderoso do que ele. Mas não é porque existem essas divergências entre o filme e o mangá que a gente não pode aplicar as convergências. Porque tanto o filme quanto o mangá afirmam os Saiyajins têm limites. Eles concordam nisso. Se existem informações lá que são conflitantes, ou você ignora as duas, ou você utiliza um critério técnico para escolher uma das duas. Mas essa informação de que eles têm limites é uma prova empírica, é uma convergência entre os dois. Então essas divergências não mudam o fato de que Saiyajins, sim, têm limites.